Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Almirante Mendes Calado, cumprimento também as senhoras e os seus deputados e espero que, pese embora à distância, me estejam a ouvir e a ver em boas condições. Em primeiro lugar, queria também, em nome do PSD, enfatizar o bom desempenho que as Forças Armadas têm tido nesta pandemia e nesta crise que nos tem assolado transversalmente e, em particular, naturalmente, aproveitando a presença do Sr. Almirante e, na pessoa dele, agradecer a todos os militares da Marinha que, de forma exemplar, têm colaborado com o país no combate e nesta luta que ainda travamos e que se encaminha para um desfecho com sucesso também com esta ajuda importante. É fundamental também, do nosso ponto de vista, reforçar a mensagem que as Forças Armadas têm tido um papel central por serem uma entidade que está preparada de forma eclética, transversalmente, dispondo como ninguém nos mecanismos de proteção civil nacional de ferramentas, de procedimentos, de logística, de mindset perfeitamente ajustados a uma resposta disciplinada e eficaz, como tem sido o caso. Pese embora, infelizmente, só no último Conselho de Ministros, no dia 23 de abril, tenha sido possível aprovar, na generalidade, o decreto-lei que vem regular aquilo que é o planeamento civil de emergência, um instrumento que há muito deveria ter sido regulado, pois constitui o lastro de articulação de resposta nestas circunstâncias. Não posso deixar de dar uma palavra em concreto à atuação da Marinha, revelando a sua capacidade de engenharia e de inovação, ao ter recentemente apresentado um protótipo de ventilador e ter tido a capacidade por si própria de, usando o engenho e usando a arte, que também conhece, adaptar máscaras de mergulho e reforçar também a proteção contra o Covid. Naturalmente, e por estar a falar dos Açores, no caso da Marinha, tem tido um papel importante no apoio às populações, quer do ponto de vista logístico, quer colaborando com as entidades regionais do Governo Regional e ainda da Proteção Civil. Tenho 3 perguntas em concreto para o Sr. Almirante e escolhi 3 perguntas para que possa, com eficácia, responder às 3 perguntas sem nos perdermos. Uma primeira e simples é, nesta segunda fase de resposta à ameaça Covid, quais são os dispositivos, qual é o empenhamento de meios que a Marinha está a pensar e está a planear efetivar no mês que agora inicia e com uma nova fase de combate. Segunda questão importante. Existe um navio Bério, que é um navio que serve de reabastecedor de esquadra, que na Lei de Programação Militar só tem prevista a sua substituição em 2027. Salvo melhor informação, há sensivelmente um ano o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada informou esta Comissão, a Comissão da Assembleia da República da Defesa, que se previa uma intervenção profunda de manutenção no navio Bério que iria permitir prolongar a sua disponibilidade por uma década. Acontece que fomos confrontados com a inviabilidade desta reparação e com a necessidade da substituição do Bério precocemente. A pergunta que faço é, esta alteração àquilo que estava planeado decorre de uma falha na capacidade de avaliação da real condição de operacionalidade e da dimensão da intervenção no Bério ou por outra circunstância que desconhecemos e que muito gostaríamos que nos esclarecesse. Finalmente, a terceira pergunta prende-se com 3 meios muito importantes para a nossa Marinha, que são a aquisição, ou melhor, a fabricação de 6 novos navios patrulha oceânicos e que desde 2017, nesta segunda geração de navios oceânicos, se espera que se inicie e que a sua entrega seja cumprida conforme está previsto. Acontece que há 2 elementos, 2 sistemas fundamentais destes navios, que são a artilharia de 30 milímetros e os sistemas de eletroópticos, que são fornecidos por conta do Estado. E este é um processo que até hoje ainda não se efetivou. Relembro
que em dezembro de 2019, em dezembro último, foi solicitada à NATO, através do seu sistema e mecanismo de procurement, que efetivasse essa aquisição. E a pergunta que lhe faço é muito simples. Qual é o ponto de situação desta aquisição e qual é o ponto de situação real e concreto para a entrega dos navios? Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhora. Só uma última questão para encerrar. Tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Ministro quantos desses navios iriam ser alocados aos Açores e ele remeteu a resposta naturalmente para a Marinha, por isso a oportunidade é agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda teve tempo para colocar uma questão regional, o que é sempre de saudar, e recebemos perfeitamente o som e a imagem. Eu vou agora dar a palavra ao Sr. Almirante Mendes Calado para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Almirante. Sr. Deputado Paulo Muniz, obrigado pelas suas palavras e pelas questões que coloca e a oportunidade da Marinha esclarecer esta Comissão em relação às questões que colocou. Relativamente ao ventilador, foi uma iniciativa da nossa Célula de Experimentação Operacional, que vinha desenvolvendo mecanismos não autónomos, não tripulados, e rapidamente virou a sua energia para este ventilador que estamos neste momento a entregar às indústrias de defesa, no sentido de haver uma indústria que pegue neste protótipo e o possa produzir para satisfação das necessidades nacionais. Quanto às questões específicas que me coloca o deputado Paulo Muniz, segunda fase de intervenção no combate à pandemia. A primeira fase, como já foi dito, focámos-nos na preparação de centros de acolhimento, apoio às autarquias, sob coordenação do Centro de Comando Operacional Conjunto do ENCFA, no apoio às autarquias, a distribuição de alimentos aos sem-abrigo, e agora, nesta segunda fase, vamos fazer um esforço para facilitar o regresso às aulas em ações de desinfecção, com equipas de desinfecção das nossas escolas, para permitir um regresso às escolas, gerando, sobretudo, confiança, quer nos profissionais das escolas, quer nos próprios alunos, quer nas próprias famílias, que o regresso se possa fazer em segurança. A Marinha ativou 20 equipas de desinfecção, a que somam algumas equipas também do Exército, no sentido de, em termos das Forças Armadas, podermos fazer a desinfecção das 800 escolas nacionais, tão depressa quanto possível, e vamos iniciar já, a partir de hoje, algumas dessas ações de desinfecção dessas mesmas escolas. Estas equipas de desinfecção têm controle técnico de uma das nossas infecciologistas, que foi a responsável pela desinfecção do próprio HFAR durante muitos anos, a doutora Helena Fernandes, que está a conduzir as ações de formação das nossas equipas para que tenhamos esta intervenção de uma forma eficaz e que já foi testada com a desinfecção, por exemplo, do nosso centro de apoio de Oeiras, do IASFA. Daí que o nosso esforço neste momento vai ser esse, vai ser garantir a sustentação do nosso esforço naquilo que já instalámos e agora aparecer em público a nossa capacidade de desinfecção para apoio ao regresso à atividade escolar. Quanto ao reabastecedor, a explicação é a seguinte. O nosso reabastecedor veio para fazer parte da Marinha Portuguesa durante 20 anos e a Marinha já lhe prolongou a vida mais 10. Foi sempre identificado no processo de discussão da Lei de Programação Militar que isto era uma prioridade para a Marinha. No entanto, em termos de discussão dos programas e de atribuição de recursos financeiros para cada programa, não foi possível dar resposta àquilo que era a vontade da Marinha, que era ter na primeira fase desta Lei de Programação Militar um reabastecedor para substituir o BR. Acreditámos que era possível ir prolongando a vida deste navio, no entanto fomos surpreendidos tecnicamente por duas avarias críticas. Uma delas ocorreu das missões Mar Aberto em África e a segunda, que foi decisiva, foi na sequência da participação do navio exatamente nos Açores, em apoio à catástrofe que aconteceu com o furacão Lourenço na Ilha das Flores. O regresso a Lisboa foi feito já com uma avaria grave no sistema de propulsão, que me obrigou, na chegada a Lisboa, a ordenar uma inspeção técnica profunda ao navio, que acabou por verificar que a estrutura primária do navio se encontrava já alterada, imprevisivelmente alterada, e não valeria a pena, neste momento, estar a fazer qualquer intervenção neste navio, sob pena de estarmos a gastar dinheiro para depois ter uma utilização ou muito reduzida, ou mesmo impossível em termos de garantia das condições de segurança da operação deste navio. Acho que é preferível termos a coragem de decidir parar o navio e passá-lo para fora da efetividade
e acabarmos por ter que viver com essa circunstância de não ter navio disponível, porque a lei da programação militar não nos permite ter um navio no curto prazo, fomos à procura do mercado a ver se havia navios em segunda mão noutras marinhas. Eu próprio falei com alguns chefes de Estado-Maior da Armada, especificamente com o espanhol, com quem tenho uma relação bastante boa. A Marinha Espanhola tem 2 reabastecedores, um mais antigo. Pensámos se seria possível haver alienação para curto prazo deste navio. A resposta que nos foi dada foi sempre de indisponibilidade destas marinhas nos poderem dar esta oportunidade de aquisição do navio em segunda mão, daí que tivemos que reequacionar a aquisição do navio reabastecedor. Isto está a ser feito com a tutela. Foi proposto um reajustamento das prioridades financeiras da própria Lei de Programação Militar, no sentido de alterarmos a prioridade do navio polivalente logístico para o reabastecedor de esquadra, no sentido de antecipar em 2 anos esta possibilidade de ter o navio já em 2025. Inclusivamente, já foi colocada à tutela a possibilidade, uma vez que foi retirado ao navio polivalente logístico metade daquilo que se perspectivava inicialmente que seria o seu custo, passou dos 300 milhões de euros para os 150 milhões de euros, poder juntar as verbas que estão no polivalente logístico e no reabastecedor e podermos produzir um navio híbrido com capacidade de reabastecimento, mas também com alguma capacidade de assistência a situações de ajuda humanitária e de catástrofe, como era aquela que era a grande perspectiva de utilização do navio polivalente logístico. Daí que neste momento estamos a equacionar essa possibilidade em contacto com outras marinhas, designadamente a Marinha Holandesa, que tem um projeto deste género que está a desenvolver e ao qual vamos manter alguma atenção de acompanhamento, no sentido de poder identificar esta solução como uma solução para a nossa realidade. O que é que isto vai provocar? Dificuldades de planeamento das missões, ou seja, deixamos de ficar autónomos em missões de autovéria, teremos que fazer um planeamento dessas missões de uma forma mais rebuscada, no sentido de irmos tendo pontos de apoio logístico que seriam garantidos por este reabastecedor. Quanto aos 6 NPOs, os navios de patrulha oceânicos são a prioridade das prioridades da Marinha. A Marinha neste momento tem 4 navios de patrulha oceânicos, recebemos os 2 últimos em 2018. Aquilo que está estabelecido no planeamento de forças nacional é termos 10 navios deste tipo, daí que os 6 seguintes fazem parte deste plano aprovado pela Lei de Programação Militar para o primeiro quadriênio. Estamos a aguardar que a tutela defina o processo contratual que leve ao início do contrato de construção destes navios, estando previsto na Lei de Programação Militar que o primeiro navio chegasse em 2022, o segundo em 24 e depois 26, 27, 28 e 29, e em 2029 conseguiríamos ter o plano de intervenção neste programa completo. Para os Açores, está sempre estabelecido que quando a Marinha tiver os 10 navios, os Açores voltarão a ter aquilo que tiveram no passado, que foi sempre 2 navios na região autónoma, um no mar e um em descanso, e hoje não é possível, porque a Marinha hoje não tem meios suficientes para ter 2 navios nos Açores, mas logo que acha esta disponibilidade, os Açores terão atribuído 2 destes navios. Muito obrigado, Sr. Almirante.